Ai, passando meu creme bem na hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, no melhor horário que esse vídeo encontrar com vocês. Tá, hoje a gente vai falar aqui, então, aqui desse negócio da petição inicial, tá? O que eu quero começar falando aqui com vocês. Esse material, tá, ele foi pensado, assim, através de uma dúvida de um aluno, né? Que foi o Júnior. E, ai, meu Deus. E aqui eu também pensei nele porque eu lancei ali o desafio, né? Para quem pegou, quem não pegou, fala que quer participar do desafio do Pix de R$100, que é uma ação. E ali vocês têm que fazer uma petição inicial nessa ação, né? Eu pedi, quem fizer essa petição inicial que eu for usar no processo, eu mostro o protocolo que eu usei, a peça de vocês, eu vou pagar R$100. Ali eu expliquei os fatos, as coisas, para quem quiser participar, né? Me mandar, quem já quiser começar a advogar. É assim. Aqui eu coloquei ali escritação de execução de honorários advocatícios. Por quê? Porque eu vou fazer uma ação de execução de honorários advocatícios. E eu usei aí vários exemplos durante os slides acerca disso. E quem quiser treinar também, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês já deixarem o contrato de honorários de vocês pronto, porque eu vou ensinando vocês aqui a como prospectar clientes através do Jus Brasil, tá? O JusFile eu não uso, mas eu uso o Jus Brasil e quase todo dia eu pego o cliente lá. E eu vou mostrando trechos desses modelos que vocês têm acesso no Jus Brasil, tá? Vocês assinam ali, vocês depois como advogado, eles fazem uma verificação, vocês têm acesso a muito mais coisa. É muito legal. Eu gostaria de já ter conhecido isso na minha época ali do estudo ali para a OAB. Então eu vou trazer isso para cá, principalmente nessa parte aqui de petição inicial, parte processual, não só civil como penal. Na parte constitucional também, às vezes a gente consegue alguma coisa, mas consumidor, por exemplo, o Jus Brasil é ótimo para a gente treinar. Então, aqui, ó. Esse tema, eu botei aqui que esse tema é essencial para qualquer pessoa que resolva advogar. Mas, assim, não é só para quem resolve advogar, tá? Vai trabalhar com direito? Meu Deus, a petição inicial é aquela primeira movimentação que a pessoinha faz para ativar a máquina do Estado, tá? É a sua primeira entrada, sabe? É a sua primeira impressão. Então, ela tem que estar bem feita. E ela é cheia de detalhes, tá? Para evitar aí um monte de coisa que a gente vai ver aqui durante o caminho, ela tem esse monte de detalhes, tá bem? Aqui o primeiro slide aqui, que eu coloco procedimento comum e procedimentos especiais. Com esse novo código, tá? Eu acho que eu trouxe aqui no material, deixa eu ver se tem no material de vocês. Antes existia, né, o rito sumário, o rito sumaríssimo, tal. Agora a gente tem o procedimento comum, que é o que se aplica. É o que se aplica para todos, tá? Só deixa eu... Desculpa. Só deixa eu me encontrar aqui no material de vocês, né? Isso. Ele é aplicado a todas as causas. O que isso quer dizer? Por exemplo, tirando os procedimentos especiais, por exemplo, a ação de alimentos... O rito dos alimentos é um procedimento especial. Então, a petição inicial de alimentos, ela tem que vir, ela tem requisitos diferentes, porque, por exemplo, regra geral, o alimentado, ele é menor, então ele tem que ser representado, então exigem documentos diferentes, exigem comprovações diferentes. Rito especial. O procedimento comum, esse que é usado para tudo agora, que não tem aquele monte de rito que tinha no código anterior, eu não gosto de ficar fazendo comparação ao código anterior, porque, gente, nosso código não é mais novo, tá? Já é de 2015. Então, assim, já deu de falar novo código, né? Já deu de falar novo código, é vida que segue, tá? Então, o que diz aqui a lei? A gente sempre tem que ver a letra da lei, né? Porque a FGV cobra muito a letra da lei e não tanto jurisprudências e doutrinas. Em alguns casos pontuais, sim, mas não em todos, tá? Então, aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposições em contrário previstas nesse código ou de lei, né? Por exemplo, temos a lei de alimentos, né? Temos a lei, uma lei separada, né, para falar sobre esse rito de uma forma mais específica, né? Porque ele exige isso, tá? Por exemplo, o rito de alimentos exige citação. Nos pedidos você tem que colocar necessariamente o Ministério Público na petição, tá? No comum, não. Então, todas as outras ações, que não são aquelas ali que vem no código, que tem ali especiais nos títulos ali do código, todas as outras seguem procedimento comum. Tá. Então, como eu vinha falando ali para vocês,
Essa petição inicial é o primeiro passo, né? É o primeiro ato judicial ali, é o que vai dar início a esse processo judicial, tá? É a primeira impressão, é o primeiro passinho. É o primeiro passinho, que a gente dá os passos aqui no curso, tá? Então, ali, ó, o princípio da inércia da jurisdição, tá o quê? No artigo 2º, vamos ler. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, tá? Porque tem exceções que o juiz irá agir de ofício, então você não tem que dar impulso. A petição é um dos instrumentos mais importantes. É, com certeza, gente. Porque, por exemplo, é na petição inicial que você vai fazer o seu pedido. Vai botar ali, por exemplo, quero 30% de qualquer coisa, de um carro. Quero 30% dessa caneta. O juiz nunca vai poder dar 45%, porque lá no começo o seu pedido já foi de 30%. Entendeu? Ele não pode ir além disso, só menos. Então, é bem importante, sim, a petição inicial. Análise mais providência, a síntese dos fatos. Gente, a síntese dos fatos, ela é importantíssima. Porque é através da síntese dos fatos, tem que existir uma coerência entre a síntese dos fatos e o direito que está sendo pleiteado. Porque, por exemplo, não adianta lá na síntese dos fatos você ficar colocando, porque eu e meu pai nós brigávamos todo santo dia. Vocês estão falando da divisão de um carro, porque está registrado no nome de um e foi o outro que pagou, não interessa essa parte. Se vocês brigavam, se vocês não brigavam, tá? Vai interessar a parte do direito material ali, ó. Quem pagou e o que foi acordado. Então, coisas assim que não tem nada a ver, que não vai interessar para o direito, não que não interesse para a situação que gerou aquele desabor, digamos assim, mas que não interesse para o direito que você vai pleitear. Ação de divórcio. Adianta colocar lá que o marido traía a mulher, a não ser que existisse um pacto, né, nupcial, alguma coisa assim. Não vai interferir se vocês estiverem falando de partilha de bens. Não adianta colocar, tá? Tem que ter uma lógica, tá? O cliente, normalmente, ele vai falar com vocês 1 milhão de coisas. Com o tempo, vocês nem escutam mais, tá? Com o tempo, vocês só ficam... E o ouvido de vocês só vai ouvindo o que interessa para aquela ação, que vocês já vão saber qual que é a petição inicial que vocês vão ingressar. Com o tempo, vai automatizando na cabeça e vocês vão prestar atenção no que vocês vão precisar para fundamentar o direito. Tem que ter essa coerência, tem que ter essa lógica, tá? Na parte do direito, não adianta também ficar colocando ali que a autora tem direito a isso, por assim, a fonte da minha cabeça. Não, você tem que ser direto, você tem que colocar de acordo com o dispositivo tal, de acordo com a jurisprudência tal, no que você vai se fundamentar, tá? O direito, a petição inicial, ela tem que ser fundamentada, não é com base na minha cabeça, tá? Por isso que tem que seguir uma linha toda que tem que fazer sentido. Tudo faz sentido na petição inicial, desde o juízo que vai ser dirigida, a que tem competência, em função do local, né, dependendo do caso, quem que vai ser competente, vai ter que ter uma lógica. Por que ele é competente? Porque esse caso ocorreu em Florianópolis, vamos supor, vou usar um exemplo de alimentos. O alimentado reside em Florianópolis, então tem que ingressar com a ação onde reside o alimentado. Essa é a competência do juízo. Então, lá em cima eu já vou colocar o juízo da comarca de Florianópolis. Tem lógica, porque nos fatos eu vou falar que esse alimentado, ele reside em Florianópolis. Faz ligação, entende? E tudo tem que ir se ligando. Tem que ter tudo muita lógica. Não dá para inventar coisas, tá? Em vários dispositivos vocês vão ver que as pessoas dão nomes diferentes para a petição inicial. Exordial, peça vestibular, peça de ingresso, preambular. Exordial é muito utilizado, tá? Mas isso aí eu coloco para vocês saberem, porque por isso que eu boto também muitas questões para vocês fazerem. E é bom quando surgem aquelas questões aí que eu coloco também para vocês, de questões muito difíceis de concurso, porque nessas questões, às vezes, se vocês se automatizam a só ouvir o termo petição inicial, às vezes na hora ali do nervoso da prova, se aparece o termo exordial, vocês não estão acostumados e é capaz de vocês não saberem às vezes o que é, tá? Quem não tem tanto contato aí em ler processo, esse tipo de coisa, é capaz de não saber na hora da prova. Então, por isso também, eu apresento o conteúdo para vocês de diversas formas diferentes. Não é à toa, gente. Confia no processo e vai fazendo. Se dá certo, quando você vê, já está tudo automatizado na sua cabeça, tá? Sempre, quase tudo no direito tem termos diferentes, tá? Até porque olha o tamanho do Brasil. Vamos seguir a lógica de novo? Essa palavra
fica fixada na minha mente, lógico, é que olha o tamanho do Brasil, olha as formas diferentes que nós temos para falar tudo que é coisa nesse país. Não vai ser diferente no direito. Não é que é coisa do direito, não é que é coisa de metido. É que realmente faz sentido, tendo em vista, né, aí o tamanho e a quantidade de culturas que nós temos no nosso país. Gente, os requisitos da petição inicial, os requisitos são importantíssimos, tá? Por que tem uma modelo da Victoria's Secret aí para vocês? Por quê? Porque para ser uma modelo desse calibre, né, desse estilo de desfile que existia, cara, nem existe mais, mas enfim, elas têm que seguir o quê? Uma medida, uma altura, uma estética, elas têm requisitos. E dependendo se elas atingem ou não esses requisitos, ou mandam elas para casa para consertar, ou simplesmente não aceitam elas mais naqueles desfiles, certo? A petição inicial também é assim. Ela também é uma modelinho da Victoria's Secret, cheia dos seus requisitos. Então, o que acontece? Ou ela é indeferida, ela é considerada inepta pelo juízo, tá? E não é dado prosseguimento, ou o juízo vem e manda você emendar a sua petição inicial. O juízo ele vai ter sempre essa vontade de que você emende, tá? Ele não tem vontade de negar, porque senão você vai ter que ingressar com outro processo, a mexer com toda a máquina do judiciário de novo. Não é esse o plano, tá? O plano é justamente que exista uma agilidade, entendeu? Então, não é que o juízo quer que você faça outra petição. Então, vai se tentar emendar, mas vão ter casos que não vai ter jeito, tá? E existem também aí algumas exceções, porque, por exemplo, a Lei 9.999, que é a lei ali dos juizados especiais, que tem aí o seu vulgo... Como é que é? Ai, me acostumei agora a falar juizados especiais. Pequenas causas. Então, ali, a petição inicial, ela pode ser até falada. Por quê? Porque ali existe a figura, e assim como na Justiça do Trabalho também, botei. Também na Justiça do Trabalho também. Porque ali tem, e no habeas corpus. Mas o habeas corpus tem formalidades. Aqui não. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho e na Lei 9.999 tem essa prerrogativa do jus postulandi, ou seja, a pessoa não precisa de um advogado para ingressar com essa ação. Ela pode simplesmente chegar lá no fórum e falar a sua história, contar a sua história, falar o que ela quer pedir, e um funcionário lá do fórum, do cartório, onde ela for, vai reduzir a termo isso, ou seja, vai escrever e vai ser ingressada com a ação. Tá? Isso é feito para existir uma maior agilidade, assim, que as pessoas consigam utilizar mais a justiça, desburocratizar um pouco a justiça, tá? Essa é a ideia. Então, por isso que ela tem todos esses requisitos, tá? A gente vai ver com um pouquinho mais de calma. Deixa eu ver aqui a ordem. A gente vai ver com um pouco mais de calma todos esses requisitos, tá? Mas existem também aí na petição inicial, esses requisitos, eles se separam de duas formas. Os intrínsecos e os extrínsecos, tá? Os primeiros ali, eles têm a ver com o quê? Com o próprio corpo da petição, com a estrutura da petição. O que ela tem que ter na estrutura dela, tá? Porque ela tem aquela ordem. Ela tem o preâmbulo, ela tem a da síntese processual, ela tem do direito e ela tem dos pedidos. Isso vem no código, artigo 319. Isso aí tem que estar extremamente grifado, tatuado no cérebro de vocês, o 319. Até porque ele é também usado subsidiariamente em outras áreas do direito. Então, o 319 do Código de Processo Civil tatua. Se fosse pra tatuar na minha testa, daria, né? Não sei, na de vocês. Mas, então aqui, ó, eu vou até falar. Vou ler aqui uma parte, tá? O que vai indicar? O que tem que colocar nessa petição inicial? O juízo aqui é dirigida, né? Por isso que nós temos que entender de competência, porque lá em cima vem o juízo, depois vem os nomes, prenomes, todas essas coisas, união estável. É importante colocar união estável, por quê? Por que colocar união estável? Né? Por que colocar união estável? Porque imagina, pode ser uma ação que tenha relação a bens. Se relaciona a bens, união estável vai fazer diferença. Tchim, 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 tchim. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, tá vendo? Tá na segunda fase, vem aqui, ó, tá tudo na ordem. Não sabe qual é a peça que é pra fazer na segunda fase? Não arrisca, segue a linha do 319. Tá? Alguma coisa você vai acertar. Então, se não acertar o nome, aí ferrou, né? Mas pelo menos você vai conseguir fazer alguma coisa. O pedido e suas especificações, o valor da causa, as provas que o ator pretende produzir, se quer audiência de conciliação ou mediação,
tem que colocar se quer ou não, tá? Antes era opcional, hoje não é mais também. É isso. Essa é uma introdução, porque agora a gente vai ver um pouquinho mais de perto cada um desses requisitos da petição inicial, tá? A gente não vai ver de forma totalmente detalhada, como se fosse para o mestrado, a gente vai ver aqui o que interessa para fins de prova da OAB, tá bem? Aqui é aquela primeira parte que eu falei para vocês, tá? O juízo aqui é dirigido, é o inciso 1º de 319. É o cabeçalho da petição, gente. É a primeira coisa que vão ler. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo da internet, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. A verdade é que o código manda que se fale ao juízo de direito tal, tá? Não é para mandar, na verdade, para ninguém em especial. Então, isso aqui que vem escrito excelentíssimo senhor, doutor, na verdade, era para ser ao juízo de tal lugar. É a forma que vem no código. Essa competência, ela varia em razão de várias coisas, né? Ó, coloquei aqui, ó. Em razão do valor da causa, porque se for um valor da causa acima, por exemplo, de 60 salários mínimos, não pode mais ser no juizado especial. Vai ter que protocolar no tribunal. Entende? Faz diferença. Valor da causa, matéria a ser discutida. O alimentado tem que ser onde ele está. O carro tem que ser onde está, sabe? Onde foi comprado, depende da situação. Então, vai dar matéria. Territorial, local, assim. São coisas meio que intuitivas, né, gente? A gente já sabe essas partes, mas é importante que vocês estudem, tá? Onde que vocês podem encontrar. Tá no código, na verdade. Bem no começo do código tem todas as competências ali, tá? O código tem tudo. Gente, qualificação das partes. Qualificação das partes é uma coisa muito, muito importante. Por que pede tanta coisa, ó? Ali, no 319, vem escrito a ordem, certinho. Tá na prova, é só seguir tudo que tá escrito ali, que não tem erro, tá? Ele é indispensável porque tem que se identificar as partes, vai ter que citar, vai ter que intimar, sabe? Tem que saber onde ela mora, o que ela faz. Então, pede ali, ó, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, aquilo que eu falei pra vocês. Para fins de bens, é muito importante. Profissão, CPF, e-mail, domicílio, residência e também o RG. Porque, gente, pode existir homônimo. Aconteceu comigo, tá? Eu, por exemplo, uma vez cancelaram a minha carteira da OAB porque uma pessoa com um nome exatamente igual ao meu, eu acredito que algum documento também, não sei, ela tinha várias coisas iguais às minhas, ela morreu. E aí cancelaram o meu em vez do dela. Tive que ir lá de novo na OAB. Mas foi legal, que daí dessa vez eu fiz o meu juramento lá ao vivo, tinha feito na pandemia. Então, por esse lado, foi bom. Então, assim, isso aqui é muito bom também, vocês terem tudo bem certinho aqui do cliente de vocês, porque vocês podem precisar processá-lo. Tá? E se não vier com esses requisitos aqui preenchidos, o juiz vai mandar emendar a petição inicial, tá? Ele vai pedir uma emenda. Mas, por exemplo, se você não tem alguns dos elementos para identificar a outra parte, mas que o que você tem permite que dê para citar ela, vai ser aceito, tá? Mas para fins de prova, coloca assim, ó, certinho, tudo aí. Eu botei ali no slide, ó, qualificação do réu, tem uma tolerância maior, isso porque às vezes você não sabe. Vamos supor que você bateu o carro, tá? E você descobriu ali uma coisa ou outra da pessoa, mas não tem tudo. Você sabe onde ela mora, você sabe o nome dela, desde o primeiro, segundo, e pede pro juiz ir atrás, né? Pro oficial ir lá procurar, porque você precisa, mas você não conseguiu mais elementos, né? Mas nesse caso, é aceite sim. Eu acho que é isso. Gente, fatos e fundamentos. Fatos e fundamentos é aquilo que eu tinha falado para vocês, tá? Tem que ter um nexo jurídico. Os fatos têm que ter total ligação com o direito que vocês estão pleiteando, porque senão há uma confusão. O juiz pode até indeferir essa petição dizendo que não faz, não tem lógica, tá? A questão da cronologia, sim. Gente, a cronologia, quando eu fazia estágio, eu pegava cada petição, assim, que as pessoas iam para 1900, 1800 e vinham para 2000 e pouco, iam e voltavam. Tem que ter uma ordem cronológica, porque quem vai ler não faz a menor ideia de quem são aquelas pessoas, nem do que aconteceu, não tá nem situada, entendeu? Então, uma forma sucinta, clara,
sabe? Faça esse caminho, principalmente para fins de prova. Viu data na prova? Arrume os fatos ali conforme as datas, tá? E tudo isso sempre buscando o quê? O convencimento. O que você quer é o convencimento do juizado, não é o convencimento da outra parte, do juízo, né? Então, assim, faça de uma forma clean, assim, ó, limpa, contínua, que faça sentido. A palavra lógica tem que estar, assim, ó, dentro da mente de vocês, de uma forma que, gente, eu não sei nem explicar. Pense que vocês querem convencer uma pessoa, mas de uma forma muito simples, com muito sentido, entendeu? Não tem como explicar isso de outra forma, tá? Então, pensem na vida assim, quando alguém começar a vir... Quando eu digo que dá pra gente treinar o direito em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia, é isso que eu quero dizer, tá? É o que eu vou falar agora pra vocês. Quando alguém vier te contar uma fofoca, por exemplo, alguma coisa de trabalho, alguma coisa de amigo, alguma coisa de família, comece a trabalhar o seu cérebro pensando assim, ó, a pessoa vai falando, pra você não perder nenhum tempo, sem dar um passo para sua aprovação. Quando a pessoa for falando, você vai fazendo assim, trata-se, né? Começa ali com trata-se para puxar o gancho do começo dos fatos. Né? Começa, trata-se de ação de divórcio, porque tá contando aí, sabe, no casal que tá se separando, trata-se de ação de divórcio entre fulano e ciclano. Fulano, no dia, tal, e começa a criar, sabe, começa a puxar os termos da sua cabeça e pensando que aquilo poderia ser uma ação, que aquilo poderia ser um cliente seu, entendeu? Porque todo mundo vai ser potencial cliente a partir de agora, por isso que eu quero que vocês repitam comigo, eu sou advogado, eu estou estudando para atender o meu próximo cliente. Assistam isso aqui, pensando que vocês estão assistindo isso aqui para montar uma petição inicial para um processo que vocês vão iniciar agora. Tá? É só pensar que vocês precisam disso para a prática total, que isso vai fazer... Nossa, isso vai dar um gás na cabeça de vocês, ó. O pedido e as suas especificações. O pedido, ele é bem importante, tá? Porque a lei diz ali que o pedido não pode ser genérico, mas em algumas circunstâncias ele pode ser, porque nem sempre eu consigo calcular, né, a dimensão desse pedido. Então, aqui, ó, o pedido do autor deve ser coerente com todos os fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça. Pudesse botar uma edição aqui, descendo um anjo, uma luz divina em mim. Lógico, gente, é exatamente isso, tá? Tudo, uma coisa decorre da outra. Eu ingressei com ação neste local contra esta pessoa, porque essa pessoa me fez isso. Em razão disso, eu sei que eu tenho direito a isso, e por isso eu peço para o juízo isso. É como se fosse uma redação do Enem, né? Que tem lá a introdução. Não sei como é que faz uma redação para o Enem, gente, nunca fiz. Nunca fiz nem vestibular. Eu estudava em Portugal, comecei minha faculdade em Portugal. Eu fui pro Brasil, eu já estava 2 anos na faculdade de Direito em Portugal. Eu não sei como é que são essas coisas. Fiz o meu 2º grau por lá também. Quem tiver curiosidade de saber como é o curso de Direito em Portugal. Eu vim pro Brasil de intercâmbio. Pasme, eu fiz o contrário das pessoas. Então, quem tiver curiosidade disso, pode me perguntar aí, que eu não tenho problema nenhum em falar aí com vocês sobre isso. Tá, deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. É bem isso mesmo, gente. Tá, aqui tem aqui a parte do pedido imediato e do pedido imediato, né? Porque tem sempre, porque às vezes você vai pleitear também alguma tutela, né? Então, assim, ó, o que eu botei aqui? Por exemplo, uma pessoa causa dano a outra pessoa, né? Ela tem a obrigação de reparar. Até aí, né? A obrigação de reparar tá ali no artigo 186. Então, até aí tudo bem, é uma indenização, né? Que a pessoa tem direito. Então, você ingressa o quê? Com uma ação de indenização por responsabilidade civil lá pelo 186. Aí vai ser o quê? Uma sentença condenatória. É um pedido imediato. Mas você também vai pedir uma indenização, né? Pelos danos sofridos ali, para compensar os prejuízos em virtude da conduta do réu. Isso aí é um pedido que imediato, porque você não tem como estipular a indenização naquele momento. Por quê? Porque às vezes você vai precisar estar frequentando uma fisioterapia, você não sabe por quanto tempo, então não tem como você dizer na hora quanto que vai ser, sabe? Mas imediatamente você sabe que você quer o quê? A reparação por danos morais. Daí você pede o quantum a especificar. Entendeu? Entende-se por pedido certo, aqui, o pedido tem que ser certo, né? Então ele tem que ser expresso.
e ele não pode ser oculto. Ai, talvez, sabe, deixar subentendido, não tem essa. Não dá pra se fazer no judiciário, entendeu? Não dá pra ficar se fazendo, ai, não sei, não. Ou tu quer ou tu não quer. Entendeu? É tipo o Tinder ali, ó. O Tinder não tem o talvez, né? Deveria ter colocado o negócio do Tinder ali. O Tinder ou é o X ou é o coração. Ou tu quer ou tu não quer. Tu tem que chegar e falar logo, não dá pra se fazer. Sabe? Ai, não sei se eu quero te dar like. Ai, não sei. Não tem isso, tá? Ou tu quer ou tu não quer, tem que ser expresso. Ninguém vai adivinhar nada do que você tá pensando por aqui. Até coloquei a parte do texto aqui, tá? Entende-se por pedido certo aquele que é expresso. O pedido do autor não pode ser oculto, mas deve ser requerido expressamente na peça de forma clara e precisa, dizendo exatamente as medidas que espera do Poder Judiciário em relação à demanda. Claro, você tem que dizer o que você quer. Você quer que ele te pague de volta? Você quer uma medida protetiva? Não quer que ele chegue mais perto da sua casa? Você quer que vá preso? Você quer que a pessoa te devolva alguma coisa que ela pegou? O que você quer? O que tu quer? Fala o que tu quer. Se fosse aqui em Floripa, eu já ia falar isso. O que tu quer? Ó, 322. Ah, tá. Eu tava indo pro outro lado. O pedido deve ser determinado, gente. Deve ser determinado. Tem vezes que ele não vai ser determinado. Porque sempre tem exceção, gente. Isso aqui é direito. Direito não vive sem exceção. Vamos ler aqui o que diz a lei, ó. É lícito, porém, formular pedido genérico, porque às vezes não tem como especificar. É aquilo que a gente já falou, quer ver? Ó, nas ações universais, se o autor não puder indicar os bens demandados, ou quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Gente, é total o que está ali no material, quer ver? Deixa eu ver, vou acompanhar aqui com vocês. Pedido determinado. Onde é que está aqui no material? Então, gente, essa parte é chique. Essa parte vem bem naquela senda que eu vinha falando para vocês, tá? O pedido imediato e o pedido imediato. O pedido imediato, ele tem que ser determinado porque é aquilo que você quer ao final, você tem certeza. Ou você quer o dinheiro, ou você quer isso, aquilo ou outro. O pedido imediato, ele pode ser genérico, porque nem sempre você vai saber o que é que você está precisando, tá? Porque ali, por exemplo, as ações universais são aquelas que eu tinha falado para vocês, ó. Vocês não conseguem determinar, às vezes, a quantidade que vai ser requerida. Ó, ações que versem sobre uma totalidade de bens. Aqui tem o exemplo da biblioteca, tá? Uma universalidade de fato, uma biblioteca, e uma universalidade de direito seria uma herança, por exemplo, tá? Porque não dá para você, por exemplo, determinar o que tem exatamente dentro de uma biblioteca, né? Você sabe que vai ter um monte de livro, né? Mas não quantos, ou sei lá, coisas assim, tá? Tem muitas coisas. A herança também, são vários bens normalmente, né? A gente tá falando aqui das regras gerais, tá? O que normalmente acontece. O que acontece em ambos esses casos, tá? Não tem como determinar com exatidão, assim, os bens, tá? Então, nesse momento aí vai ser permitido um pedido genérico. É isso? É isso. Ai, eu me embaralhei aqui com os slides, gente. Por isso que eu dei uma parada aqui. Tava nesse. Ai, gente. Como que pode? Ah, tá. É isso, não tem como a gente apurar com exatidão o dano provocado, então o autor vai poder realizar o pedido genérico. É, por exemplo, aquele caso que eu dei ali do fisioterapeuta, né? Você passou por um acidente ou uma coisa, você sabe que você vai querer a reparação, você sabe que vai querer que pague, por exemplo, seu fisioterapeuta, né? Mas você não sabe quanto que isso vai custar, entendeu? Então, imediatamente, o seu pedido é, eu quero que ele repare todos os danos materiais, seja aqui, ó, da batidinha de carro, ou também os danos que eu vou ter aí, físicos, que eu vou ter que estar... Não consigo dar play. Os danos aí físicos que eu vou sofrer, que eu vou precisar de remédios e coisas que eu quero que ele me pague, e ele tem que me pagar. Só que eu não sei quanto que vai dar. Então, eu vou fazer um pedido genérico. Meu pedido imediato é genérico. Meu pedido imediato, ele não pode ser genérico. Ele tem que ser bem determinado. Agora vamos para o inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
Ó, o inciso 3 aqui, ó, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Gente, isso pode acontecer porque às vezes depende do ato do réu. Por exemplo, vamos pensar aqui, uma ação de terreno, né? Uma ação possessória. Eu quero, vamos supor que alguém invadiu uma casa minha, e eu vou querer que a emissão na posse, né? Eu quero que essa pessoa saia do meu imóvel. Eu também vou querer que ela repare os danos causados lá dentro. Mas que danos? Como é que eu vou saber os danos que ela causou se eu não posso entrar na casa? Né? Porque eu não posso. Tá? Até que tenha determinação judicial, eu não vou poder. Então, isso é um ato, eu só vou saber depois que o réu praticar um ato. Então, eu preciso que o réu saia da casa para que eu possa entrar e ver o que eu preciso reparar. Então, depende de um ato que o réu tem que praticar. Pegou? Ó, o pedido alternativo. São aqueles que o réu poderá cumprir por 2 ou mais maneiras. Por exemplo, eu peço a condenação em R$100. Vou botar um valor bem simbólico aqui pra gente se entender, tá? Eu peço a condenação em R$100, alternativamente, né, eu boto ali um outro subpedido, caso o réu não tenha os R$100, mas ele tenha 200 canetas que ele vende lá na papelaria dele, que alternativamente, caso não tenha os R$100, que alternativamente eu peço que sejam aí as 100 canetas, entendeu? Uma coisa ou outra. Ó, aqui no próximo slide tem um exemplo desse modelo que eu peguei lá para vocês, ó. A cessação do executado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, o valor de tal, com fulcro, no artigo 827 do CPC. Caso o executado não pague, requer-se desde já a penhora online via Bacenjude no valor devido com fulcro no artigo 835, inciso 1 do CPC. Tá vendo? Eu quero isso. Se não der, eu quero aqui. Se ele não fizer, ou se não der, eu quero aquilo, tá? Depois a gente traz ali a figura da acumulação de pedidos, porque eu posso pedir mais de uma coisa, tá? É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. É necessário que o quê? Que entre eles haja identidade de procedimentos. Os procedimentos têm que ser iguais. Eu posso pedir 2 coisas, né? Eu posso pedir reconhecimento de paternidade não, acho que pode ser rito especial. Mas eu posso pedir no mesmo processo a condenação em danos morais, indenização por danos materiais. São coisas diferentes, são acumulações de pedidos, certo? Deixa eu ver no material de vocês se eu trago alguma coisa diferente. Então aqui, ó, o 327 é lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si, o juízo seja competente para conhecer deles no mesmo juízo, né? Que não podem ser coisas assim diferentes, tem que ser o mesmo juízo, porque ele só tem competência para aquilo, né? E seja adequado para todos os pedidos e o tipo de procedimento, né? Aquele procedimento ele tem que servir para todos esses pedidos. Não dá para você pedir uma prisão por algo criminal num rito ali do procedimento comum do processo civil, né? Então, tem que ser o juiz competente. E o procedimento tem que ser adequado. No caso, o procedimento penal, ele é bem diferente. Gente, essa parte aqui é bem importante até para quem está começando, tá? Ó, o autor tem até a citação do réu, né, no caso, para alterar ou agitar o pedido ou a causa de pedir sem consentimento do réu. Por quê? Porque o réu não foi citado ainda. Ele não tem conhecimento desse processo. Então, você pode mudar o pedido, porque ele nem sabe ainda o que você está pedindo, tá? Mas até a citação do réu, você não vai precisar do consentimento dele. Se quiser, após a citação do réu, alterar o seu pedido, aí vai ter que ter o consentimento dele. E dificilmente ele vai aceitar, né? A não ser que vocês façam um acordo. É bem complicado, tá? Então, principalmente para quem está no começo, meu cliente agora quer mudar o pedido, sabe? A gente não fechou muito bem as coisas. Tranquilo, tá? Tem até a citação do réu. Então, assim, tem que ficar atento, porque depois disso, somente com a autorização do réu. Aí fica bem mais chato, tá? Bem mais difícil. Ó, 329. O autor poderá, até a citação, agitar, alterar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Até o saneamento do processo, agitar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado
o requerimento de prova suplementar. O mesmo se aplica à reconvenção, tá bem? Então, assim, fica bem mais complicado depois. Mas lembre-se dessa regra. É só pensar assim, ó, no dia a dia. Você já pensou numa coisa que você vai falar para uma pessoa, né? Por exemplo, a fulana quer me comprar esse isqueiro. Ela só me falou que ela quer me comprar esse isqueiro. Não, vou mudar o exemplo. Eu falei para a ciclana que eu quero vender esse isqueiro para ela. Eu não falei quanto, eu falei que eu quero vender. Aí no caminho que eu tô indo pra casa dela, eu já tinha pensado no valor, tá? Mas eu não tinha falado pra ela. Eu tinha pensado no valor. Quando eu cheguei perto dela, eu pensei assim, não, em vez de 5, eu vou vender por 15. E cheguei na hora e vendi por 15. E ela aceitou porque ela nem sabia qual que era o valor que eu tinha pensado antes. Ela não sonhava que eu tinha pensado 15. Agora, se na hora que eu saí de casa, eu virei pra ciclana e falei, eu te vendo esse isqueiro por 5 reais. Quando chegou lá, Quando chegou lá, eu falei, olha, na verdade, do caminho de casa até aqui, eu pensei, melhor, eu vou te vender a 15. No caso, se for uma venda aí pessoal entre vocês, não tem problema. Agora, se nós formos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, você não vai poder mais fazer isso. Porque você já falou e a pessoa já teve conhecimento e ela já estava se preparando para aquilo. Você só vai poder alterar aí o valor se ela aceitar. O mesmo se aplica aqui no procedimento comum, tá? Em relação aos pedidos da petição inicial no nosso procedimento comum. Gente, valor da causa. O valor da causa, ele é obrigatório, tá? Então, toda causa tem que ter valor. Na prova, se não vier valor ali escrito, tá? Vocês têm que escrever no final da peça valor da causa, tá? Porque tira ponto e pode ser um motivo de vocês rodarem. E se vocês, na hora de trabalhar ali, não colocarem valor da causa no processo, o juiz vai mandar vocês emendarem a petição inicial. Tá? Porque o valor da causa, ele é muito importante, tá? Então, por isso que ele deve constar sempre. Até mesmo quando a causa não tenha pleito monetário, tá? Tem que se colocar ali um valor. Por quê? Porque o valor da causa, ele pode determinar a competência, se é juizado especial, ou se é o juizado comum. O valor da causa, ele pode também estipular o valor dos honorários que vão ser pagos ao final. Ele pode servir para algumas coisas. Então, é uma informação bem relevante, tá? Ela tem que estar ali. Então, como é que a gente pode gravar isso no nosso cérebro, tá? Principalmente pela questão dos honorários. Porque o cliente, ele vai querer saber, né, quanto que ele pode ter que pagar ali ao final. Ah, é 20% sobre o valor da causa. Ah, mas e quanto que vai ser? Ah, mas a sua causa não tem um valor especificado. E você vai colocar quanto? Entende? Então, pense assim, ó. Ah, para eu dar um preço, isso tem que ter um valor. Então, toda causa vai ter que ter um valor, porque eu tenho que receber, entendeu? Então, pensa assim, ó, quanto que tu vai receber, né? Para dar aquela estigada, assim, ó. No começo as causas vão ser valores bem baixos, mas depois as coisas vão aumentando, então, assim, quanto que eu vou receber por isso? Então, tem que ter valor, porque aquilo é um trabalho seu, e todo trabalho todo mundo recebe, entendeu? E você tem que saber quanto que você vai receber por essa petição inicial. Tenta pensar mais ou menos assim, tá? Para você lembrar que tem que colocar o valor no final. Belezinha? Gente, aqui o inciso 6 é a parte das provas, tá? Assim, ó, você tem que indicar como que você pretende provar aquilo que você tá falando, tá? A petição inicial, ela que inicia o processo, né? Então, é a quem está fazendo uma acusação. O autor, em regra, ele está acusando alguém por alguma coisa. Então, assim, se eu tô fazendo isso, existe a regra aí no direito que quem acusa tem que provar. Então, como que eu vou provar? Vai ser através de testemunha? Vão ser provas documentais? Eu preciso de uma prova pericial? Isso você tem que colocar ali nos seus pedidos, tá bem? Ó, o autor deverá indicar ao magistrado como provará os fatos por ele alegados, dizer como será produzida a prova pelo autor, né? Vou apresentar documentos referentes aos meus extratos bancários para demonstrar que o réu não fez o pagamento, coisas assim, tá? Por quê? Porque isso tem que garantir o princípio do contraditório, porque a outra parte tem que saber o que você está apresentando. Você está falando isso tudo de mim com base em quê? Ah, com base nesse telefonema, mas eu tenho uma explicação para esse telefonema. Você tem que me dar o direito de me defender do que você está me acusando. E se você está me acusando, você tem que provar, entendeu? Tentem não usar muito
Essa parte aqui, que é protesto, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sejam elas principalmente provas documentais, bem como testemunhais. Isso aqui é muito genérico, tá? Isso aqui é bem do começo, assim, da profissão. O ideal é que os pedidos sejam sempre determinados. Como que você pretende produzir? Para fins de prova, se no enunciado da prova de vocês, a segunda fase, não vier especificado como que dá para produzir essas provas, tinha testemunha ou algo, vocês usam algo assim bem genérico, tá? Protesta, aprovar o alegado por todos os meios de prova e direitos admitidos, tal. Mas no geral, na vida, depois vocês tentem ser bem categóricos assim e colocar o que realmente vocês querem, tá? De produção de provas. Coloquei ali os detetivezinhos para vocês se lembrarem, tá? E as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, tá ali no inciso 6, é letra da lei, tá vendo? Nos artigos tem muita coisa, gente. Se a gente ler os artigos com atenção, é incrível. Gente, opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Tem que colocar, tá? Na parte dos pedidos, se tem interesse ou não. Tanto na petição inicial como na contestação, você tem que colocar também. Essa parte, isso aí também perde ponto de prova, e se você não colocar nos dias de hoje, o juízo vai mandar você fazer uma emenda à sua inicial, tá? É importante isso tá nos seus pedidos e que você indague o seu cliente se ele tem interesse nisso ou não, tá? Então deve constar expressamente nos seus pedidos se ele deseja ou não a tentativa de conciliação. Mas o réu se manifesta de forma contrária, a audiência será realizada. Por exemplo, se você colocar na sua petição inicial que você não tem interesse na audiência de mediação e conciliação, mas o réu vai lá e diz, mas eu quero. E aí, como é que a gente fica? Então vai ter, tá? Então vai ter. Vai chegar a um acordo? Provavelmente não, porque uma pessoa que já se manifestou dizendo que não tem interesse em conciliação, mas se um quer, dois fazem neste caso. Tá bem? É sobre isso, gente. Gente, aqui para encerrar, de uma forma bem sucinta, tá? O que acontece na falta de alguns requisitos, né, ali da petição inicial? O juiz pede que você realize uma emenda da petição inicial, que você anexe algum documento, aí você vai fazer uma petiçãozinha adjuntada ali de emenda de petição inicial e vai mandar, tá bem? Existe ali a aplicação dos princípios, né, constitucionais, os princípios do processo civil, que são aplicados também neste momento. O que quer dizer aí com essa primazia do julgamento de mérito? Que é o máximo aproveitamento dos atos processuais, entende? Porque normalmente o juiz não vai querer indeferir a petição, porque quando ocorre o indeferimento da petição, como vocês estão vendo aí, a ação não pode prosseguir, ou de forma parcial ou de forma total. Ele pode indeferir a petição só numa parte, tá? Indefiro essa parte, mas a outra pode prosseguir. Tá? Então, existe essa possibilidade de indeferimento. Mas o que você tem que entender é que, normalmente, o juizado ele não está contra você. Ele quer que a petição siga para que exista o máximo aproveitamento dos atos processuais. Isso é um dos princípios. Existem princípios que regem isso, que querem que a petição vá para frente, que o processo vá para frente. Se o magistrado, depois de determinar, pedir para você realize uma emenda na petição inicial e você não faz, aí vai ocorrer o indeferimento, total ou parcial, nessas duas modalidades, tá? A gente vai voltar a falar desse assunto mais pra frente, quando a gente voltar a falar mais em outras revisões, tá? Esses assuntos não fogem mais, mas eu quero que vocês trabalhem muito. Eu vou colocar durante os próximos passos de vocês umas questões de nível muito difícil de petição inicial, de concursos públicos, de magistrados e etc. Tá? Eu desejo a vocês ótimos estudos. Nos vemos ainda hoje.